E aí, vamos falar sobre saúde mental? Ei, gente, eu sou o Léo Caldeira, sociólogo e educador social do programa Jovem Independente. E nós estamos aí dando continuidade a esse processo, né, de formação que a gente começou com vários vídeos, com temáticas que são super relevantes e importantes para a nossa vida e para o trabalho com os jovens, né? E hoje eu convidei uma pessoa especialíssima aí, que é especial e também que é especialista no assunto, né, para a gente bater esse papo sobre saúde mental, que é o Fábio. Eu vou deixar ele se apresentar. Olá pessoal, eu sou o Fábio Dias, eu sou psicólogo, professor universitário e a gente vai conversar um pouco, né, Léo, sobre saúde mental. Bacana. Então é isso, eu já vou começar com uma pergunta que eu acho que todo mundo tem curiosidade de fazer, mas talvez não tenha coragem, né? Fábio, lugar de doido é no hospício? É isso mesmo? Então, Léo, existe uma ideia socialmente disseminada, né, de que pro doido, pro louco, né, pro que a gente conhece como doido, como louco, o local seria o hospício, né? Mas, na verdade, a gente parte de uma ideia de que não, de que o lugar do doido, o lugar do louco não é o hospício, né? Essa ideia se constrói historicamente de acordo com o contexto que a sociedade estava vivendo, né? Se a gente volta na história para tentar entender a história da loucura, né? E aí o Michel Foucault vai falar disso para a gente, nós vamos perceber que para o louco nem sempre se destinou o hospício, né? O louco ele era considerado, em uma determinada época da história, um ser divino, né? Um ser que conseguia desvendar os mistérios, conseguia falar outras línguas, via coisas que os outros não viam. Então ele era até valorizado, né? Era socialmente valorizado. Em que época? Mas por que ele era socialmente valorizado? Porque o pensamento era um pensamento teocrático, um pensamento do divino, né? Deus, o divino, explicaria todos os fenômenos na Terra, né? Inclusive os fenômenos sociais. Isso até a Idade Média, né? Quando a sociedade começa a se modernizar, a visão do louco começa a sofrer uma modificação, uma alteração, né? Porque até a Idade Média, se ele era considerado um ser divino, ele começa a ser considerado um incômodo social, né? Na Idade Média, até a Idade Média, o incômodo ali eram os leprosos, a questão da prostituição, né? As pessoas que roubavam. Então esses eram os problemas da sociedade. E a sociedade sempre, né, se a gente for estudar a história da constituição da sociedade, a gente vai ver que ela escolhe, né, ela elege um grupo social para excluir. Para né? retirar do comum ali, né? Quem incomodava. Então, o incômodo era leproso, quem roubava, quem se prostituía, né? Quando ela vai se modernizando e o pensamento vai deixando de ser teocrático, né, de que Deus explicava tudo era pelo viés da divindade, e começa-se a racionalizar, né, o homem como um ser de razão, de racionalidade. Aquela história do teocentrismo pro antropocentrismo, Isso, todo mundo já estudou, né? Isso, né? Pelo menos da escola. Ou já mesmo, ouviu né? falar, né, a época do penso, logo existo, né? Penso, logo sou, né? Então, a razão começa a ser a forma que os homens encontram de organizar o mundo, inclusive suas relações. Então, o louco de divino começa a ser considerado estranho. Como é que alguém fala coisas, uma língua que ninguém entende? Como é que alguém vê alguma coisa que ninguém vê? Escuta coisas que ninguém escuta? Então, ele é um sujeito estranho. Ele é estranho por quê? Porque ele não funciona a partir da racionalidade, né? Da razão. Ele não consegue raciocinar, né? E aí ele começa a se tornar um incômodo, né? E as grandes instituições que tinham sido pensadas num primeiro momento para aqueles problemas, como eu citei, né, lepra, roubo, prostituição, começam a se tornar instituições para se recluir, né, colocar em reclusão, retirar os loucos ali da sociedade. Então o louco vai para esses espaços fechados que começam a ser nomeados como manicômios, né, o que a gente conhece como manicômio. Então,
Num primeiro momento, não era um espaço de tratamento, era simplesmente assim, ó, eles incomodam, então vamos colocar num lugar fechado, que ninguém vai ver, ninguém vai ter que lidar com eles, né? E a gente vai viver aqui dentro da nossa dita normalidade, da nossa racionalidade. Nessa época, a medicina também estava avançando, né? Os estudos médicos estavam avançando, e uma nova especialidade da medicina estava surgindo, que é o que a gente conhece hoje como a psiquiatria, né? Então, com o surgimento da psiquiatria, né, essa nova ciência, né, e tinha um representante que, inclusive, muitos de nós já ouviu falar e às vezes nem sabe o porquê, que é quando as pessoas falam assim, fulano ficou Pinel. Ah, o Pinel. Fulano tá Pinel, né? Que era o Felipe Pinel, o precursor, vamos pensar assim, o inventor da psiquiatria. E aí ele diz para a sociedade assim, olha, essas pessoas que estão dentro dessas instituições aqui reclusas, elas não são irracionais, né? Elas não são violentas, elas não são um mero incômodo, elas são doentes. Então inaugura-se a ideia de doença mental, né? Elas são doentes da mente, doentes da cabeça, então são doentes mentais. E para tratar os doentes mentais, essa nova ciência, psiquiatria, propõe algumas formas de intervenção. Uma delas era permanecer em um ambiente fechado, separado da sociedade, para que pudesse se estudar os comportamentos desses sujeitos Quase de um laboratório, modo, né? quase um laboratório, de uma forma isolada, e estabelecer uma terapêutica, formas de tratamento, que naquela época era extremamente violenta aos olhos de hoje. Eram sangrias, banho de água fria, celas fortes, então eles ficavam presos em celas para um observar o outro e pensar e voltar a raciocinar do quanto o outro estava tendo um comportamento estranho, falas estranhas, né? Então, só uma questão interessante assim, né, que eu estou entendendo aqui. Então, dependendo de cada contexto, né, do jeito que a sociedade está naquela época, se define, né, quem deve ou não estar no convívio social. Isso é uma coisa importante, né? Então você pensa na Idade Média, sei lá, colocaram a lepra como um extremo perigo. Hoje em dia vocês devem saber que, sei lá, a hanseníase é uma coisa que a gente tem tratamento, inclusive, e acesso a esse tratamento. E ao mesmo tempo, um pouco tempo depois, o louco foi considerado foi considerado inapto, né, assim, inapropriado para viver em sociedade, excluído, e aí lá dentro tinha esse tipo de tratamento, né? Isso. E aí esse tratamento era chamado de tratamento moral. Né? O tratamento era chamado de tratamento moral porque ele visava, de certo modo, imprimir ali sobre aqueles sujeitos uma certa ideia de normalidade, como se fosse possível falar de normalidade, né? Quem é normal, quem não é. Também, né? Definiu-se, né? Que também tem a ver com o contexto, né? Então, para aquele contexto da época, eles eram os anormais, né? Então, eles eram tratados aí a partir de uma lógica do tratamento moral, e isso vai se disseminando no mundo inteiro, né? Porque a gente está falando no primeiro momento de Europa, né? Depois isso vai chegar em outros espaços, em outros continentes, inclusive aqui no Brasil. Isso vai chegar na época do Brasil Império, né? Com a construção do primeiro hospício em território nacional, e que inclusive era interpretado na época como uma super forma de modernidade, de modernização. Era bem, né? Visto. Era assim, super, né? Foi bem visto, deve ter tido bem festa de inauguração. Muito provavelmente, né? Então eles eram, foi festejado essa inauguração desse primeiro hospício no Brasil. Esse hospício, né, e essa lógica de tratar ali dentro desse espaço manicomial, ele vai se disseminar por todo o território nacional, né? Inclusive chegando o Brasil constituir vários hospitais, que a gente chama de hospitais colônia, né? Porque era a ideia de ser em um lugar tranquilo, de clima agradável, mais distante dos grandes centros urbanos, para se tratar os loucos. Então, isso se torna um tratamento hegemônico, o tratamento principal
internar. Então, interessante. Vou até deixar a gente parar por hoje aqui, o papo não vai encerrar, mas eu vou deixar umas questões para a gente pensar aí para os próximos, né, Fábio? Inclusive para a nossa conversa aqui. Assim como essas instituições como o manicômio, né, foram inauguradas e pensadas para essa sociedade nova, né, moderna que viria, a gente, alguns estudos que eu também tenho lá na sociologia falam de umas outras instituições que têm mais ou menos essa mesma lógica, né? Que você retira a pessoa do convívio comum para ali dentro ela aprender uma série de coisas, ela se adaptar a uma série de regras, né? Vamos falar disso mais na próxima? E eu vou deixar para vocês essas perguntas. Quais instituições que vocês conhecem que pode ser parecido, que tem essa mesma lógica do manicômio? Vocês conhecem alguma? Vocês conseguem pensar? Até na arquitetura mesmo, né? Quais instituições que se parecem com essa lógica de coloca a pessoa lá dentro para ela ser tratada e voltar melhor para a sociedade? Vocês conhecem outras instituições que também surgiram e talvez até hoje, ou enfim, até pouco tempo atrás eram ou são mantidas? Né? E com qual interesse? Vou provocar vocês aí nas perguntas, tá? Então é isso, espero que vocês estejam gostando. Não deixe de comentar aqui com suas perguntas, sugestões, comentários, exemplos para enriquecer o nosso papo aqui, beleza? Obrigado, Fábio. A gente continua a conversa. Até a próxima, gente.